E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. É o nosso vídeo, né? Esse é o nosso vídeo referente à nossa terceira aula do módulo Tito para você, do nosso CCB, tá bom? Como vocês sabem, nós estamos usando como base esse material aqui, ó, o livro Tito para você, do Tim Chester, tá bom? E nós estamos usando esse livro, né, obviamente, para estudarmos a carta de Paulo a Tito, tá bom? Hoje é a nossa terceira aula, como eu falei, e o título da nossa aula é Como Não Crescer em Piedade. E o texto bíblico base é Tito 1, versículos do 10 ao 16, beleza? Bom, sem mais delongas, né, para a gente ganhar tempo, eu vou então fazer a nossa oração para a gente já começar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de podermos meditar na Tua palavra, Senhor, ainda que por meio de um vídeo, Pai, mas mesmo assim eu creio que o Senhor pode nos usar, Senhor, que o Senhor pode me usar para transmitir uma palavra, Senhor, aos seus irmãos, aos nossos irmãos, Pai, que estão dispostos, Pai, a aprender um pouco mais sobre Ti, sobre a Tua vontade, Deus. Eu peço que o Senhor me conduza, Pai, em todo esse processo, que tudo que eu disser aqui glorifique de fato o Teu nome, Pai, e que essas palavras possam entrar nos corações dos nossos alunos, Deus, e transformá-los, Pai, de dentro para fora, Deus. Que isso não seja apenas mero conhecimento adquirido, Senhor, mas que seja de fato algo que transforme a vida deles, Pai. Essa é a minha oração e é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, então, meus irmãos. Vamos lá, para a gente começar, vamos ler aqui o nosso texto bíblico base, né? Como eu falei, Tito, capítulo 1, versículos do 10 ao 16. Paulo escreveu o seguinte: Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Bom, esse é o texto bíblico, né? E para a gente começar a entender um pouco esse texto, eu acho importante a gente meditar sobre alguns pontos, né? Alguns pontos introdutórios. Uma questão que eu acho interessante é que naquela época era comum que em uma determinada lista, né, um dos itens ele fosse enfatizado, sendo colocado no começo ou no fim. E Paulo faz isso lá no versículo 9, que o Mário explicou para a gente na aula anterior, com o item ser apegado à palavra fiel, né? Paulo descreve ali uma série de distintivos que seriam necessários, né, pro líder, e o último item dessa lista é ser apegado à palavra fiel. No versículo que a gente leu agora, né, no primeiro versículo, versículo 10, a gente consegue entender a razão pela qual Paulo resolveu frisar, né, dar uma ênfase na necessidade de que o líder teria de ser apegado à palavra fiel, né? Voltando aqui, ó, Paulo disse: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, Paulo enfatiza a necessidade de o líder ser apegado à palavra fiel, porque existem muitos insubordinados que estavam ali enganando a igreja, né, insubordinados, e depois mais para frente a gente vai ver que desses insubordinados eles estavam disseminando falsos ensinos, né, a gente pode chamá-los inclusive de falsos mestres, tá? Então por isso que no começo aqui, por isso que no versículo anterior Paulo frisou a necessidade de que o líder fosse apegado à palavra fiel, né, para que ele estivesse apto ali
a combater esses falsos ensinos, enfim, tá? Então, nos versículos de 10 a 16, que são os versículos que a gente vai estudar hoje, Paulo ele vai discorrer sobre o problema desses rebeldes, né, desses falsos mestres. Paulo vai fazer um contraste entre esses falsos mestres e os líderes que ele citou nos versículos de 5 a 9. Né? A gente vai ver que tem algumas características ali que se contrapõem entre os falsos mestres e os líderes que Paulo indica. E, além disso, Paulo ressalta a necessidade de que os falsos ensinos, né, disseminados por esses falsos mestres, né, por essas pessoas insubordinadas, fossem combatidos, tá bom? Então, o que a gente vai meditar hoje é basicamente sobre essa questão, sobre como Paulo discorre ali sobre esses falsos mestres, né, e a necessidade deles serem combatidos. Beleza? E uma das primeiras questões que é importante a gente ter em mente, que é importante a gente entender aqui, é a ideia de que dos malefícios que esses falsos ensinos, né, traziam tanto ali para a igreja de Creta, mas que também podem trazer para os nossos dias de hoje, né? Então vamos meditar um pouco sobre os problemas desses falsos ensinos dentro da igreja do Senhor, ok? Um primeiro ponto que o livro nos traz é o que ele chamou de influência nociva, né? A gente vai ver lá no versículo no versículo 12, não, no versículo 11, né, que eles estavam corrompendo famílias inteiras, né? Esses falsos mestres, quando eles estavam disseminando aqueles ensinos, eles acabavam por corromper casas inteiras, né? Paulo usa o termo aqui famílias inteiras, né? Ou casas inteiras, dependendo da tradução. Essa questão de famílias inteiras, né? A gente obviamente não pode entender aquilo apenas como uma família em si ou como uma casa, né? Naquela época a igreja ela se reunia em casas, né? E aí Paulo ele usa esse termo casas inteiras ou famílias inteiras para se referir então à totalidade da igreja, né? Porque toda a igreja ela estava ali se reunida em casa, né? Se reunido ali de forma mais familiar. Então, quando Paulo usa esse termo, a gente precisa ter em mente o seguinte: existiam várias casas, né, onde as pessoas se reuniam e essas casas estavam sendo corrompidas por esses falsos ensinos. E aí, consequentemente, se as casas eram corrompidas, a igreja toda acabava correndo o risco de se corromper. Tá bom? E aí, um ponto que é até importante a gente lembrar, a gente citar, é que ali o problema ele era muito local. A gente não estava falando de uma heresia que estava surgindo lá longe, que até chegar ali na igreja de Creta poderia demorar um pouco, né? Que até contaminar toda aquela igreja poderia demorar mais. Não, o falso ensino ele estava muito presente, estava muito próximo ali. Era uma casa que o falso ensino começava e aquilo já contaminava outras casas até o ponto de poder chegar na igreja toda, tá? Então não era uma heresia distante, era uma heresia muito próxima. Nos nossos dias, isso pode acontecer de forma um pouco diferente, né? A gente se reúne ali no templo, mas a gente vê, por exemplo, na internet, muitas heresias, muitas doutrinas que estão completamente em desacordo com a verdadeira palavra de Deus e que às vezes elas podem parecer distantes, né? Porque, sei lá, é alguém lá do Rio Grande do Sul que apareceu na internet falando uma bobagem e a gente às vezes pensa, bom, isso não pode chegar aqui, né? Tá muito longe. Só que ao contrário, né? O simples fato da gente ter acesso a esse tipo de falso ensino pela internet, por mais que seja fisicamente distante, isso acaba se tornando muito presente, porque qualquer pessoa pode ter acesso a esses ensinos que estão lá do outro lado do mundo, por exemplo, achar que aquilo é verdadeiro e começar a trazer isso para dentro da nossa igreja, tá? Então, a nossa realidade hoje é um pouco diferente daquela realidade de Creta, mas o risco ainda é o mesmo e talvez em termos de volume, né? Talvez a gente tenha acesso a um volume muito maior de heresias, de falsos ensinos do que o pessoal de Creta tinha naquela época, por exemplo, tá? Então, o perigo, ele é tão real para a gente quanto era para a igreja de Creta, talvez até um pouco maior, tá bom? E aí sobre essa influência nociva que esses ensinos estavam impondo ali para aquela igreja, né, para aquelas famílias, Paulo ele nos descreve aqui duas ordens assim bem específicas, né?
uma no versículo 11 e uma outra lá no versículo 13. Paulo fala basicamente o seguinte: com relação aos falsos mestres, né, as pessoas que disseminavam aqueles falsos ensinos, Paulo diz que é preciso silenciá-los, é preciso fazer com que eles se calem. Lá no versículo 11, né, eu vou ler aqui na versão NAA, e Paulo fala o seguinte: primeiro no versículo 10, Paulo descreve, né, a existência desses falsos mestres, desses insubordinados, e aí no versículo 11 ele fala: é preciso fazer com que se calem, né, porque andam pervertendo famílias inteiras. Então isso é um ponto muito importante para a gente. Às vezes a gente pode se deparar com alguém disseminando um falso ensino na nossa igreja ali de forma local, ou talvez até no nosso próprio GP, e às vezes pode ser motivado por uma assim, por motivos ruins, né? Pode ser de propósito ou talvez pode ser só por falta de conhecimento e tudo mais. Mas é importante a gente obedecer essa ordem que Paulo traz para nós aqui por meio de Tito também. É preciso fazer com que se calem. Nós não podemos nos calar diante desses falsos ensinos, né? É importante que a gente tenha em mente que é responsabilidade nossa também silenciar esse tipo de falso ensino, né? Porque, mais uma vez, isso gera uma influência muito nociva. Paulo diz aqui que esses ensinos estavam pervertendo casas inteiras. Então, se a gente não tomar cuidado, falsos ensinos como esses podem acabar corrompendo nossa família, nossa igreja, tá bom? Então, isso é extremamente importante. E aí, Paulo também ele vai trazer uma segunda ordem lá no versículo 13, que aí essa segunda ordem é de repreender e é direcionada às famílias inteiras. É claro que pode ter uma divergência aí de interpretação, né, se Paulo está se referindo a dois grupos ou não, mas pelo contexto aqui, a leitura mais natural é de que essa segunda ordem seja direcionada às famílias inteiras, né, que estavam sendo corrompidas por aqueles falsos mestres, tá? Então Paulo diz: os falsos mestres precisam ser silenciados e as famílias, o rebanho de Deus, as ovelhas do Senhor que estão sendo corrompidas por esses ensinos precisam ser repreendidas, né? Paulo diz assim no versículo 13. Primeiro no versículo 12, Paulo cita lá um profeta, né, Epimênides, falando que os cretenses são mentirosos e tal. E aí no versículo 13 ele diz: este testemunho é verdadeiro, né, os cretenses de fato são assim. E aí ele diz: portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então Paulo diz para Tito, essas pessoas que estão se deixando levar por esses falsos ensinos precisam ser repreendidas para que elas sejam sadias, para que elas amadureçam na fé. Então, silencie os falsos mestres e repreenda as pessoas que estão dando ouvidos a esses falsos mestres, tá bom? Essa ordem é para nós também. E aqui eu quero trazer uma pergunta para vocês, né? Claro que vocês não vão conseguir responder, a gente está gravando, mas é importante pelo menos para reflexão. De quem é a responsabilidade de combater os falsos ensinos? Eu quis trazer essa pergunta porque às vezes a gente tem aquela ideia de que, bom, eu não sou líder de nenhum ministério, ou talvez eu até sou líder de algum ministério, mas não sou pastor da igreja, não sou presbítero, então a responsabilidade pelo ensino da igreja não cai sobre mim. Então, se a responsabilidade pelo ensino ali de forma mais ampla não cai sobre mim, não é minha responsabilidade também combater os falsos ensinos, tá? Mas esse tipo de pensamento, irmãos, é completamente equivocado. Nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de nos preocuparmos com a sã doutrina também, tá? Porque um mau ensino, ele vai corromper, ele começa corrompendo uma família aqui, uma outra família ali, quando a gente pensa que ele já corrompeu nossa igreja toda e inevitavelmente isso vai chegar a nós também. Então, em primeiro lugar, é importante a gente combater isso, pensando em proteger a minha maturidade espiritual, né, para que eu não seja corrompido, pensando em proteger a minha família também, que está inserida dentro do contexto dessa igreja. Só que o segundo ponto é entender que isso é responsabilidade nossa, né? Nós somos chamados a sermos cristãos não apenas para termos a nossa vida de acordo com a palavra da verdade, né? Mas também para promover o crescimento espiritual dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Então, se a gente não se preocupa em combater esses falsos ensinos, eu estou negligenciando a minha responsabilidade de zelar pela maturidade espiritual dos nossos irmãos, tá bom? Esse é um dos motivos até
para que nós desejemos sermos apegados à palavra da verdade, né? Assim como Paulo cita lá no versículo 9, né? Paulo está falando, obviamente, para os líderes, só que por meio de Tito, né? Paulo está dando uma ordem não só para Tito, tá? Paulo está dando uma ordem para toda a igreja ali. Então essa necessidade de ser apegado à palavra da verdade, Paulo aplica a ela, mais especialmente ali para os líderes, só que obviamente os líderes eles são sempre nossos exemplos, né? Então nós precisamos também entendermos que nós necessitamos de ser apegados à palavra da verdade. E aí, sendo apegados à palavra da verdade, a gente vai ser levado a ter um zelo pela verdadeira palavra, né, que vai nos encorajar a combater esses falsos ensinos. Só que além disso, se eu sou uma pessoa apegada à palavra da verdade, o meu desejo vai ser de cada vez conhecer mais essa palavra da verdade. E aí, querendo conhecer mais essa palavra da verdade, eu vou me tornar mais resistente a não ser levado por esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas, tá bom? Então, se eu for apegado à palavra da verdade, eu vou ser mais encorajado, né, a combater esses falsos ensinos, e 2, eu vou estar mais protegido contra esses falsos ensinos, né, e obviamente ser mais capacitado para proteger a minha família desses falsos ensinos também. Beleza? Então, não pensem que a responsabilidade do combate aos falsos ensinos é apenas dos líderes, porque ela é de todos nós, tá? Sabendo que nós temos essa responsabilidade, que possamos ser cada vez mais apegados à palavra da verdade, para podermos cumprir, né, essa nossa responsabilidade, e além disso, para podermos nos proteger contra esses falsos ensinos também. Ok? Bom, e aí o livro ele continua, e vocês vão ver que em alguns slides eu coloquei aqui no canto inferior esquerdo o número da página onde esse tópico que eu estou falando é citado, tá? Onde o autor discorre sobre essa questão. Então, essa questão de insubordinação, né, esse problema da insubordinação dos falsos mestres, o autor cita aqui na página 47, né? E, bom, lá no versículo 10, o primeiro versículo nosso, Paulo escreve o seguinte, né? Vocês vão ver que eu vou ler bastante versículos aqui, né? Bastante os versículos que a gente está estudando, tá? Paulo fala: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam a outros, né? Uma das marcas desses falsos mestres que Paulo deseja combater aqui, que Paulo diz que Tito precisa combater também, é a insubordinação, né? Isso é uma questão muito, muito grave, né? O que Paulo está dizendo aqui é que aquelas pessoas, elas não se sujeitavam às autoridades, né? E as autoridades, como a autoridade de Paulo, que tinha plantado aquela igreja, que era apóstolo, e a autoridade de Tito, que era líder da igreja ali em Creta, constituído ali pelo próprio Paulo, né? Então eram pessoas que não queriam se sujeitar a essa autoridade, eram pessoas que, como a gente está aqui dentro de um contexto de falsos ensinos, né, a ideia é que aquelas pessoas, embora elas recebessem as corretas orientações do apóstolo Paulo e de Tito com relação à doutrina, elas resolviam por si só seguir as doutrinas que elas achavam que eram corretas e disseminar essas doutrinas, esses ensinos também, né? Então elas não se subordinavam à autoridade de Paulo e Tito com relação ao ensino, e achavam que podiam viver como se não tivessem pastores, né? Disseminando aqueles ensinos que elas achavam corretas. Por isso que Paulo diz que eles são insubordinados. Eles não respeitavam a autoridade de Paulo e Tito, especificamente aqui com relação ao ensino, né? E aí Paulo cita lá nos versículos 12 e 13 um filósofo cretense da época, né, chamado Epimênides, que diz o seguinte, né? Esse filósofo disse o seguinte no versículo 12: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. E aí no versículo 13 Paulo diz que esse testemunho é verdadeiro, né? E Paulo tá, mais uma vez, Paulo tá dentro de um contexto aqui
de falar desses falsos mestres, né? Então, aquelas mesmas pessoas que eram insubordinadas, Paulo as descreve como sendo, ou pelo menos Paulo cita Epimênides, que diz que essas pessoas são feras terríveis. E aí Paulo aplica essa descrição que Epimênides faz dos cretenses, Paulo aplica para essas pessoas insubordinadas, né, para esses falsos mestres. Essa aplicação, ela tem um valor importante para a gente, né? Porque quando Paulo diz que essas pessoas são feras terríveis, é interessante a gente pensar que essa é uma descrição que é completamente contra a descrição de ovelhas, que é atribuída à Igreja do Senhor normalmente. Né? A gente sabe que no Novo Testamento e no Antigo também, né, em diversas ocasiões, o povo de Deus ele é descrito como ovelhas, né, que são animais dóceis, que seguem o seu pastor, né, que sujeitam ao seu pastor em termos aí de autoridade, né? E essa descrição ela é completamente contra a ideia de feras terríveis que Paulo chama ali essas pessoas insubordinadas, né? Então, em outras palavras, né? Paulo está dizendo essas pessoas, essas feras terríveis não são o povo de Deus, porque o povo de Deus é ovelha, são pessoas que se sujeitam à autoridade do seu pastor. Essas pessoas que são insubordinadas não são ovelhas, elas são feras, né? Essa descrição, né, de feras terríveis, ela vai se aproximar mais dos lobos vorazes, né, dos lobos devoradores, sobre os quais Jesus nos alertou lá em Mateus 7,15, né? Jesus disse assim: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, né? Vocês conseguem perceber essa semelhança também entre feras terríveis que Paulo usa e lobos vorazes, né, que Jesus usa aqui também. E Jesus ainda diz que eles estão disfarçados de ovelhas, né? Assim como aqueles falsos profetas lá na igreja de Creta. Eram pessoas que estavam ali inseridas dentro da igreja, né? Faziam parte ali fisicamente do povo de Deus, mas na verdade por dentro eram feras terríveis ou eram lobos vorazes, né? Que não se sujeitavam à autoridade do pastor, criaturas solitárias, né? Como lobos ali que não servem para viver dentro de uma comunidade, né? E o próprio Paulo também advertiu os líderes da igreja de Éfeso, né? Depois que ele plantou a igreja ali, quando ele estava partindo de Éfeso, né, para continuar a viagem missionária dele. Paulo ele adverte os líderes e fala o seguinte, lá em Atos capítulo 20, versículo 29: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, né? Então já era de conhecimento de Paulo, né, e de Jesus que no meio da igreja se levantariam falsos mestres ali, disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são na verdade lobos vorazes e feras terríveis, né? E aí Paulo já advertiu o povo sobre isso, e aqui na igreja de Creta a gente vê claramente esse temor ali de Paulo, né? Esse receio de Paulo e essa sabedoria, né, de Jesus Cristo, essa sabedoria prévia de Jesus Cristo já se cumprindo, né? Na igreja de Creta a gente vê claramente falsos mestres se levantando ali como lobos vorazes, não preocupados com o verdadeiro ensino, mas preocupados apenas em satisfazer seus próprios interesses às custas do rebanho, né? Preocupados em se servir do rebanho de Deus ali. Então isso é uma acusação muito séria. Quando Paulo chama essas pessoas, né, esses falsos mestres insubordinados, de feras terríveis, isso é uma acusação muito séria, né? Até por isso que Paulo talvez não tenha ele mesmo chamado, né? Mas ele cita um próprio profeta que era ali dos... Profeta não, né? Era um filósofo, na verdade. Por isso que Paulo cita o próprio filósofo dos cretenses para falar isso, né? Mais uma coisa seguinte, mais ou menos o seguinte, né? Essas pessoas são feras terríveis, e nem sou eu que estou falando isso, é um próprio profeta deles que disse. Paulo apenas disse que isso é verdade, né? Então essa é uma acusação muito séria, e a gente vê claramente o quanto essas pessoas, né, que disseminavam ali ensinos falsos sem se subordinar à autoridade de Paulo e Tito, eram pessoas que não estavam de acordo com a conduta do verdadeiro cristão, né, que é uma conduta ali comparável à conduta de uma ovelha, né, que está sempre disposta a seguir o seu pastor, tá?
Uma outra questão ali sobre esses falsos mestres ainda é que Paulo no versículo 10 ele fala especialmente os da circuncisão, né? No versículo 10 ele diz: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Sobre essa questão assim de quando Paulo diz, né, na minha tradução aqui, que é a Nova Almeida atualizada, especialmente os da circuncisão, existe talvez uma ambiguidade sobre o que essa junção ali, né, sobre o que esse termo que é traduzido aqui como especialmente, de fato significa, tá bom? Ele poderia ser traduzido como especialmente os da circuncisão ou como ou seja os da circuncisão, tá? Então a dúvida que existe aí é se Paulo estava falando se na verdade todos os falsos mestres e todos os insubordinados que existiam ali eram os da circuncisão, né? Ou se na verdade esses da circuncisão que Paulo cita aqui era um subgrupo dentro dos falsos mestres, né? Então a gente poderia entender que existia um grupo de falsos mestres ali que eram da circuncisão, né? Ou a gente poderia entender que existia um grupo de falsos mestres e dentro desse grupo de falsos mestres existia um outro grupo que Paulo chama aqui de os da circuncisão, tá? Mas independentemente de qual for a escolha assim de tradução, né, ou a mais correta, um dos pontos importantes aqui, né, é que Paulo frisa essa questão da circuncisão, né? Esse ensino a gente tem certeza que Paulo está combatendo aqui, né? A gente não sabe quais são os outros, mas esse é um ensino que está sendo combatido. E sobre essa questão de os da circuncisão, né? Esse grupo, ele é um grupo que Paulo ele já até aparece, né, em outras situações ali no mistério de Paulo, como em Gálatas 2:12, por exemplo. E era um grupo que ensinava basicamente que os cristãos deveriam, além de crerem em Jesus Cristo, né, eles deveriam também se sujeitar às leis judaicas, tá? Como o caso da circuncisão, por exemplo. Então, era um grupo que não entendia que as leis eles não entendiam que apenas a graça, que apenas a fé em Jesus Cristo é que salvaria o cristão e o tornaria, né, verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo. Eles entendiam e ensinavam que o cristão, além de crer em Jesus Cristo, deveria também guardar todos os mandamentos da lei mosaica, né? Ali do Antigo Testamento, especialmente a questão da circuncisão, né? Eles diziam, olha, agora que vocês se converteram, para que vocês continuem sendo cristãos verdadeiros, vocês precisam se circuncidarem e, além disso, seguir os demais mandamentos que Moisés deu para o povo judeu, né? Então era basicamente isso que eles ensinavam. E aí Paulo combateu em diversas vezes essa essa ideia de um ensino legalista, essa ideia de um cristianismo legalista, né? Um cristianismo que, além da fé em Cristo, necessitaria também do cumprimento de diversas regras, né? Da obediência a diversos mandamentos, né? Eu separei aqui dois textos, né? Só para a gente ver como Paulo combatia isso que a gente vai chamar daqui para frente de legalismo, né? Por exemplo, Romanos 10, 3 e 4 e Gálatas 2, 16 e 21. Em Romanos 10, 3 e 4, Paulo fala o seguinte: Pois não entendo, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, né? Paulo está condenando essa conduta, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, né? Olha como isso é grave, né? Paulo diz que as pessoas que não entendiam como a justificação funcionava, elas se apegavam ao seu próprio modo de se tornarem justos, né? Elas queriam se tornar justas por si só, como elas não entendiam a forma como Deus trabalhava, elas queriam se tornar justas por si só, e elas faziam isso tentando seguir a lei, né? E recusavam a maneira de Deus. É mais ou menos o seguinte: Deus, como eu não entendi verdadeiramente o Evangelho, eu vou tentar me tornar justo aqui com as minhas forças, seguindo a lei. Então eu não quero ser justificado da maneira como o Senhor faz, não. Eu quero fazer por mim mesmo através da obediência à lei.
né? E aí Paulo continua: pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo, né? Paulo diz: olha, vocês que fazem assim, vocês estão fazendo tudo errado. O propósito pelo qual a lei foi dada foi Jesus Cristo, né? E como a lei não foi dada para justificar, ela foi dada para apontar para Jesus Cristo, né? Ou para mostrar como vocês são pecadores por não conseguirem obedecer à lei, e para mostrar como vocês precisam do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, né? E aí Paulo conclui: como resultado, todo o que crê em Jesus Cristo é declarado justo. Ou seja, você não é declarado justo por obedecer à lei, por obedecer uma lista de mandamentos. Você é declarado justo por crer em Jesus Cristo e na sua obra expiatória por você. E aí Paulo continua, né? E lá em Gálatas 2, 16 e 21, esse trecho aqui é um trecho bem conhecido, né? É aquela treta de Paulo e Pedro, né? Paulo e Pedro, né, eles estavam ali no contexto de uma igreja gentílica, né, uma igreja composta por gentios, e aí chegaram algumas pessoas da parte de Tiago, né, que eram cristãos judeus e que eram também legalistas, né, legalistas, cristãos que achavam que a justificação não era apenas pela graça, mas era pela graça, mais o cumprimento de um conjunto de regras judaicas, né? Quando essas pessoas chegaram, Paulo diz que Pedro deixou de andar ali com gentios, né? Pedro deixou de fazer as coisas que ele fazia ali como gentil e passou a se comportar como um judeu. E aí Paulo repreende Pedro, né? E aí Paulo diz o seguinte, Gálatas 2, versículos 16 e versículo 21. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Paulo aqui ele é extremamente categórico. A justificação é pela fé em Jesus Cristo, não é pela obediência à lei, né? E aí ele continua: e cremos em Jesus Cristo, e cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei, né? Eu acho que é impossível Paulo ser mais claro do que ele é nesse texto aqui. Ele fala a mesma coisa, inclusive, várias vezes, né? Olha, quem justifica é a fé em Jesus Cristo, não é a obediência à lei. E aí ele conclui no versículo 21. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, né? Paulo fala, olha, a graça de Deus, eu não vejo que a graça de Deus é sem sentido. Aí ele explica por que a graça de Deus não é sem sentido. Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Olha, basicamente o seguinte: Paulo diz, a graça de Deus não é sem sentido. E aí ele explica por que ele entende que a graça de Deus não é sem sentido. Ora, se fosse possível que pela obediência à lei eu me tornasse uma pessoa justa, né, e merecedora da salvação, não teria nenhuma necessidade de Cristo morrer, né? É basicamente o seguinte, olha, Cristo morreu por nós, certo? Isso todo mundo sabe, todo mundo viu, né? E pela morte dele nós somos salvos. Isso é o que as escrituras nos falam. Agora, vocês estão ensinando que eu não preciso de Cristo para ser salvo, que eu posso ser justificado por obedecer à lei. Ora, se isso que vocês dizem de fato fosse verdade, se eu pudesse ser justificado pela obediência à lei, não teria necessidade nenhuma de Cristo morrer. Por que Cristo morreu então? Vocês estão vendo, Cristo morreu, isso é fato. As escrituras já apontavam para essa morte expiatória de Cristo. Isso não tem como vocês discutirem. Agora, mesmo tendo visto isso, mesmo tendo visto a morte de Jesus Cristo, vocês ainda dizem que para ser salvo, para ser justificado, nós precisamos obedecer à lei. Olha o absurdo que vocês estão dizendo. Se obedecer à lei é suficiente para que eu seja salvo, qual que foi a necessidade de Cristo ter morrido? Cristo morreu em vão? Ou, nas palavras dele, a graça de Deus é então algo sem sentido? Né? Esses são apenas alguns textos nos quais Paulo combate essa ideia de legalismo. Tá? A gente vai ver, eu acho que uma das grandes marcas ali da teologia de Paulo é essa questão da justificação pela fé somente, né? Em Romanos, Paulo fala muito disso, em Gálatas, talvez praticamente todas as cartas dele ele fala sobre essa questão, né? Uma das principais ênfases que Paulo dá na teologia dele, né?
E aqui eu acho legal a gente meditar aqui no versículo 14 de Tito, né? De Tito capítulo 1. Paulo, quando Paulo diz que Tito precisa repreender as pessoas que estavam dando ouvidos aos ensinos aqui daqueles falsos mestres, né? Paulo diz no versículo 13, parte B: portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E aí o versículo 14, Paulo então diz: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade, né? Então Paulo fala a Tito, repreende essas pessoas para que elas não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Quando Paulo fala que essas pessoas não deveriam se ocupar, né, não se ocupem, Paulo está mostrando que aquilo é inútil, né? Não percam seu tempo com isso. Essas coisas não servem para nada, né? Vocês têm coisas muito mais importantes para fazer, assuntos mais importantes sobre os quais vocês precisam meditar, que vão produzir crescimento espiritual em vocês. Então, se vocês têm tantas coisas importantes para fazer, não se ocupem, não percam seu tempo com essas coisas inúteis, né? E aí Paulo fala quais são essas coisas inúteis com as quais os cristãos não devem se ocupar: com fábulas judaicas, né? Quando Paulo fala aqui de fábula, aí mais uma vez, né? Essas fábulas judaicas e mandamentos de gente são os ensinos que estavam ali sendo promovidos por aqueles falsos mestres, né? Paulo está falando, olha, repreende essas pessoas que estão dando os ouvidos a esses ensinos, para que elas não se ocupem com fábulas judaicas, né? O fato de Paulo chamar aqueles ensinos de fábulas mostra o entendimento de Paulo de que aquela lei judaica, né, especialmente aquelas cerimoniais que não tinham nada a ver com moral, né, mas que eram apenas rituais. Paulo está falando que aquilo são mitos, que aquilo não é verdade em termos de cristianismo, em termos de capacidade de promover algum tipo de justificação. Paulo aqui, ele não está rasgando o Antigo Testamento e dizendo que aquilo não serve para nada. Ele tá dizendo que aquele conjunto de leis, né, e aqui vai entrar tanto a própria lei de Moisés, né, especialmente aquelas cerimoniais, quanto também outros costumes judaicos, né, que eventualmente surgiram. Paulo está dizendo que aquilo não tem valor nenhum em termos de salvação, tá? Ele não está dizendo que aquilo é mentira, que aquilo não serve para nada, que o cristão verdadeiro precisa rasgar o Antigo Testamento. Ele está simplesmente dizendo que aquelas normas, aquelas regras e aqueles mandamentos do Antigo Testamento não têm valor nenhum para promover a justificação, para salvar a pessoa, que é justamente o ensino que aqueles falsos mestres estavam disseminando. Eles não estavam falando o seguinte: olha, vocês precisam seguir a lei de Moisés porque aqueles mandamentos são a vontade de Deus, né? Os morais, enfim, eles não estavam falando isso. Eles estavam dizendo que os cristãos precisam seguir as leis judaicas para que eles fossem salvos diante de Deus, para que eles fossem justificados diante de Deus. E é isso, essa ideia de que o cumprimento daquelas leis judaicas promoveria a justificação, é o que Paulo chama aqui de fábulas judaicas, tá bom? E Paulo ainda continua: não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente, né? Essa questão de mandamentos de gente nos mostra que, além daquilo que era costume próprio do judaísmo, né, especialmente o cumprimento das leis, aqueles falsos mestres estavam colocando também algumas regras que não tinham nem sequer fundamento na lei mosaica, né, na lei judaica, mas que eram apenas um código de conduta deles mesmos, do que eles achavam que era correto, ou que era mais santo, ou que era mais digno, né? Então, além de impor sobre os cristãos toda a carga da lei judaica, né, como regras e mandamentos que deveriam ser seguidos para promover a justificação, aqueles falsos mestres também estavam adicionando conceitos deles próprios, né, mandamentos de homens, aquilo que eles, mesmo sendo homens, diziam que eram as formas corretas
em relação as formas corretas de um cristão se comportar. Eles estavam dizendo basicamente, olha, isso pode, isso não pode. Embora não esteja na lei, eu entendo que é assim que vocês devem se comportar, e se vocês não se comportarem assim, vocês não serão justificados diante de Deus, né? Então, de fato, esse era um ensino extremamente prejudicial para aquela igreja, né? E por isso que Paulo combate isso de forma tão fervorosa, tá? É, e aí tem um ponto importante que o autor nos traz aqui na página 50 e que eu acho que é interessante a gente refletir também, né? O título é Limitando a Piedade, né? Vamos entender o que o autor está querendo dizer quando ele coloca esse subtítulo, né? Limitando a Piedade. Vamos pegar dois trechos aqui do texto que a gente está lendo, né? Alguns trechos, né? Tito, o versículo 10, né, do capítulo 1, e a parte B do versículo 12 e o versículo 13, né? Vamos colocar eles em paralelo aí para a gente entender. Primeiro, Paulo começa dizendo: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, né? Então Paulo está tratando ali desse grupo, né? Esses cristãos legalistas, né? E depois ele continua e fala: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos, né? Então Paulo está usando essa citação de Epimênides para se referir a esses cristãos legalistas, né, esses falsos mestres. E aí ele diz que esse testemunho desse filósofo é verdadeiro. Então Paulo está dizendo, olha, esses falsos mestres, né, especialmente os da circuncisão, eles, assim como um profeta deles mesmo disse, são mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos. O que fica para a gente refletir aí é o seguinte: é possível ser uma pessoa religiosa ou legalista, né, como eram ali os da circuncisão, e mesmo assim manter um padrão moral tão baixo, né, como daquelas pessoas que eram mentirosos, comilões preguiçosos? Ou seja, é possível eu ser assim como aquelas pessoas, assim como Paulo disse que aquelas pessoas eram, né? Eu ser uma pessoa que é religiosa, que é legalista, que segue ali um monte de regras, achando que seguindo essas regras eu vou ser justificado com Deus. É possível eu crer nisso, eu acreditar nisso, e mesmo assim manter um padrão moral tão baixo ao ponto de ser mentiroso, comilão, preguiçoso? É importante a gente pensar nisso, né? É possível uma pessoa religiosa que faz tudo o que ela acha que precisa fazer para ser justa, só que mesmo assim ela tem um padrão moral que leva ela a cometer esses pecados assim tão esdrúxulos, né? Como é o que essas pessoas faziam? Aí a resposta, obviamente, primeiro, é sim, porque a gente está vendo que Paulo diz que isso acontecia lá, né? E aí o ponto de reflexão para a gente, que precisa assim, que a gente precisa interiorizar, é o seguinte: isso pode acontecer com qualquer pessoa que não tenha entendido corretamente o evangelho, tá? Qualquer pessoa que não entende o que é o evangelho de fato, que ainda não entendeu o que é o evangelho de fato, ela pode ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa legalista que segue um determinado conjunto de regras, só que mesmo assim ter uma vida que vai contra aquilo que ela mesma diz que acredita, né? Ter uma vida com um padrão moral que não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá? Por que isso acontece? É porque o verdadeiro evangelho, ele se contrapõe a esse legalismo, a essa religiosidade, tá? E aí eu coloquei algumas observações aqui para a gente entender um pouco como que funciona esse contraponto do verdadeiro evangelho com o legalismo, né? Em termos aí de regras, né? De seguimento das normas, né? A primeira questão é o seguinte, ó: o verdadeiro evangelho, ele nos diz que nada do que eu fizer vai me tornar mais aceitável diante de Deus, ou vai me fazer ser salvo, ou ser merecedor de qualquer outra bênção espiritual que ele queira me dar. E isso por causa de uma verdade muito simples: o padrão de justiça de Deus é inalcançável, tá? Tem um livro, né? O Mário gosta bastante desse livro, que a gente usa para discipulado, que é A Vida Centrada no Evangelho. Ela até indica, é um verdinho. E ele nos traz uma visão muito interessante. Ele diz o seguinte: quanto mais
eu cresço em graça e em conhecimento, né? Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, enfim, e quanto mais maduro eu sou na fé, mais eu vou tendo cada vez uma percepção melhor a respeito da grandiosidade, do padrão de santidade de Deus, né? Quanto mais maduro eu sou, mais eu vou percebendo o quanto Deus é grandioso, né? Eu vou tendo uma visão cada vez maior da santidade de Deus. Da mesma forma, quanto mais eu estudo, quanto mais maduro eu sou espiritualmente, mais eu vou percebendo o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou incapaz de obedecer a Deus, né? O quanto pecaminoso é meu coração. E isso vai aumentando cada vez mais a distância entre a santidade de Deus e a minha pecaminosidade. Isso é o verdadeiro evangelho. Então, na medida que eu sei que Deus é infinito em santidade e que eu sou infinitamente pecador, né, que eu tenho a natureza pecaminosa que me impede de seguir todas as regras, enfim, de seguir todo o padrão de santidade que Deus nos impõe, né, que diz que nós devemos seguir, eu percebo que nada do que eu fizer vai ser capaz de me tornar merecedor, seja da salvação, da justificação ou de qualquer outra bênção espiritual que isso nos traz, né? Isso é o verdadeiro evangelho. Então, na medida que eu entendo isso, eu entendo que não adianta eu ficar seguindo um conjunto de regras específicas para me tornar justo diante de Deus, né? Isso é impossível. Agora, o legalismo, ele vai entender que o favor de Deus, né, que a salvação, que as bênçãos espirituais podem ser conquistadas se eu agir corretamente, né? Tá aqui na parte de baixo. Então, olha o contraponto. O padrão de santidade de Deus é infinito. Então, é impossível que eu alcance seguindo um conjunto de regras. Isso é o verdadeiro evangelho. O legalismo diz que se eu me comportar de determinada forma, eu vou conseguir alcançar, vou conseguir me tornar merecedor dessa salvação, tá? Isso é extremamente prejudicial porque o legalismo ele nos coloca em um padrão muito superior àquilo que a gente é de fato, né? Como se a gente pudesse alcançar um nível de santidade que fosse assim aceitável diante de Deus para me tornar justo, e ao mesmo tempo ele rebaixa o padrão de santidade de Deus, colocando ele em um patamar que é possível que a gente alcançar, né? Por isso que ele é extremamente prejudicial. O outro contraponto também é o seguinte: no verdadeiro evangelho, nós somos então levados a ter uma piedade autêntica, a ter uma vida de devoção a Deus autêntica, porque eu não vou obedecer a Deus para que eu seja salvo, para que eu seja justificado. Eu vou obedecer a Deus simplesmente porque eu sou levado pelo Espírito Santo a isso, né? Sabendo que se eu for mais santo ou menos santo, eu não vou ser mais justo ou menos justo, mas eu sou levado a isso simplesmente porque o Espírito Santo diz que eu preciso obedecer. Isso é uma piedade autêntica, não é uma piedade falsa que está tentando ali barganhar com Deus ou me tornar merecedor de alguma coisa. É uma piedade que parte de dentro para fora, né? Eu sou devoto a Deus não por aquilo que Ele pode me dar, mas simplesmente por amor, um amor que o próprio Espírito Santo coloca no meu coração. Eu sou constrangido a obedecer a Deus, não porque eu quero ganhar algo em troca, mas simplesmente porque o amor que o Espírito Santo colocou no meu coração me constrange a obedecer, né? E aí, se essa piedade ela é autêntica, ela não é uma tentativa de barganha com Deus, essa piedade que sai de dentro para fora vai me levar a obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida, não apenas naquelas áreas que eu julgo necessário. Então vocês entendem que o verdadeiro evangelho vai produzir em nós uma piedade que começa de dentro e transborda para todas as áreas da nossa vida, porque eu entendo que o padrão de Deus é inalcançável. Se eu entendo que o padrão de Deus é inalcançável, eu vou entender que toda a obediência que eu puder ter para Deus, ela não vai ser suficiente para trazer alguma coisa para mim em termos de justificação, nada do tipo. Mas se é inalcançável, eu vou ser levado a ser o mais obediente que eu conseguir, né? Não é tudo o que eu devo fazer, mas é tudo o que eu posso fazer. Quão obediente eu posso ser para Deus, tá? Isso é uma obediência que o Espírito Santo coloca em nossos corações e que ela não tem limite, não tem um teto. Eu vou ser obediente a Deus até esse ponto aqui porque eu acho que aqui já tá bom. Não, é uma obediência que quanto mais obediência eu for, eu sei que isso não vai ser suficiente, né, para me tornar justo diante de Deus. E assim eu vou fazer a minha parte, né, para perseguir esse padrão de santidade. Agora, o legalismo
ele vai nos trazer uma piedade falsa, que diz que se eu seguir um conjunto de regras, isso vai me tornar justo diante de Deus. Só que esse conjunto de regras que eu me disponho a seguir, ele vai ser baseado no meu senso de justiça e não no padrão de santidade de Deus. Tá? Então, e aí, obviamente, o meu senso de justiça, ele é muito mais baixo do que a justiça de Deus. Então é como se eu sou um cristão legalista, eu vou estabelecer um teto. Bom, se eu for obediente até aqui, já é o suficiente para eu ser salvo, porque eu acho que o padrão de santidade que Deus existe é até aqui, é parecido com o meu, né? Então, se eu cumprir essas regras aqui, já é suficiente para ser salvo. Então, não tem para que eu ser mais obediente que isso, né? Isso é o que o legalismo nos traz. Ele limita a nossa piedade, ele coloca um teto, um limite. Se eu for obediente, se eu for piedoso, até aqui, até essas áreas, já é o suficiente. E aí por isso que a gente pode, então, assim como os cristãos aqui, esses falsos mestres aqui que Paulo cita, eu ser um cristão que defende a circuncisão, por exemplo, né, e outras regras judaicas, eu sigo todas essas regras, todas essas leis, mas mesmo assim eu sou mentiroso e comilão preguiçoso, porque eu entendo que se eu seguir aquelas regras, já é o suficiente para que eu seja justificado diante de Deus. Então não tem por que eu extrapolar esse limite. Se eu acho que até a circuncisão já é suficiente, não precisa de além disso eu deixar de mentir ou deixar de ser um comilão preguiçoso, né? A minha piedade até aqui, até esse limite, já é o suficiente para satisfazer o senso de justiça, né? O meu senso de justiça, que eu acho que é igual ao senso de justiça de Deus. Beleza? E, além disso, aqui na segunda parte, lá na página 53, o autor ele nos traz um título de aptidão para fazer o bem, né? Que é uma ideia, que é a ideia do seguinte: eu posso estabelecer um conjunto de regras que eu acho que eu devo seguir, achando que eu sou cristão se eu fizer isso, né? Só que esse conjunto de regras, eles não têm poder para transformar a nossa vida, tá? Essa é a ideia que o autor defende, que eu acho que faz sentido, né? Às vezes nós, ao sermos cristãos legalistas, nós podemos ser tentados a seguir ali determinadas regras, achando que se eu seguir todas essas regras, eu vou ter a minha vida transformada, né? Só que isso é mentira. Eu não vou ser mais apto para fazer o bem apenas por seguir todas essas regras, porque essas regras não podem transformar nossas vidas, né? E aí Paulo diz uma coisa muito importante lá no versículo 16, que ele fala o seguinte, ó: essas pessoas, né, esses falsos mestres, esses cristãos legalistas, eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Aquelas pessoas, elas estipulavam ali uma lista de regras que elas deviam fazer para serem justificadas, e aí elas saíam falando para todo mundo que elas conheciam a Deus, porque elas cumpriam aquelas regras, porque elas entendiam das escrituras, por tudo isso. Entretanto, as atitudes dessas pessoas demonstravam que isso era mentira, demonstravam o quanto elas estavam enganadas. Elas diziam que conheciam a Deus, mas o que elas faziam negavam a Deus. Por quê? Primeiro, porque a piedade delas estava limitada. Elas seguiam aquelas regras, só que mentiam, por exemplo. E aí, ao mentir e nem sequer se preocupar com isso, né, elas demonstravam que na verdade não conheciam verdadeiramente a Deus, né? O legalismo, então, ao invés de tornar as pessoas mais capazes para fazer o bem, né, eu vou seguir determinadas regras e eu acho que essas regras vão alcançar a minha vida e me tornar mais justas diante de Deus ou mais aptos para fazer o bem. Mas não, ao invés de o legalismo tornar as pessoas mais capazes de fazer o bem, esse legalismo as torna reprováveis para qualquer boa obra. Ou seja, um cristão legalista, ele não consegue fazer nada de bom, que seja verdadeiramente bom diante de Deus, e isso tem uma explicação muito simples. A pessoa que é legalista, que não entendeu verdadeiramente o evangelho,
ela pode até fazer coisas boas, né? Coisas que, segundo o senso de justiça dela, são boas e que de fato são boas mesmo, né? Só que a motivação que leva essa pessoa a fazer aquela coisa boa, ela não é uma motivação justa. Ela não está fazendo aquilo por amor a Deus. Ela está fazendo aquilo simplesmente porque ela acredita que fazendo aquilo ela vai se tornar justa e se tornar merecedora de alguma coisa de Deus. Ela está fazendo aquela boa obra por barganha. Ela não está fazendo aquela boa obra por amor a Deus. E aí, por isso, essas pessoas legalistas são reprovadas para qualquer boa obra. Qualquer boa obra que seja feita por ela, na verdade, não vai ser boa. Vai ser uma obra reprovada, porque a motivação do coração não é uma motivação justa. É uma motivação pecaminosa. É uma motivação de barganha com Deus. Eu estou fazendo isso não porque eu amo a Deus. Eu estou fazendo isso porque eu quero que Deus me dê algo. Esse algo pode ser a justificação, a salvação, ou pode ser um selo de aprovação de Deus, tá bom? E além disso, os legalistas, eles acreditam que eles estão fazendo certo. Eles acreditam que eles estão fazendo algo que vai fazer com que eles sejam justos diante de Deus. Entretanto, as atitudes deles demonstram quem eles são, né? Por isso que Paulo diz, eles o negam por meio do que fazem. Eles acreditam que seguindo aquelas regras eles estão agradando a Deus, estão alcançando o favor de Deus. Entretanto, as obras que eles fazem mostram que eles são. Eu sou um cristão que eu sigo toda a lei judaica, então eu estou certo. Mas eu minto, mas eu sou um comilão preguiçoso. Então, essas minhas obras, né, de ser um mentiroso, de ser um comilão preguiçoso, está mostrando quem eu sou de verdade. Está mostrando o que está no meu coração verdadeiramente, né? E isso é muito sério. Isso acontece com qualquer questão legalista, né? Ou cristão religioso que é apenas ali um conjunto de regras, né? Do que posso e não posso fazer, né? E aí no versículo 15, eu vou ler aqui também, Paulo fala uma coisa muito interessante, ó. Todas as coisas são puras, eu vou ler aqui, né? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados, né? O versículo 15 aqui, ele vai nos mostrar algumas coisas, ele vai nos dar uma pista, né, do que estava envolvido ali nos ensinos desses falsos mestres, né? Ao que tudo indica, eles pregavam ali coisas relacionadas principalmente à pureza, né? E esses ensinos de pureza, normalmente eles vão alcançar alimentos, né, aquilo que eu posso comer e aquilo que eu não posso comer, né, aqueles alimentos que eram considerados impuros ali na legislação judaica e tudo mais. Então vai ser baseado em pureza alimentar, também com relação a ingerir bebidas alcoólicas, né, e tal. Então a pureza para eles eu não poderia ser puro se eu ingerisse bebidas alcoólicas, e também a abstenção sexual, né? Eles achavam que o sexo por si só era impuro, né? Então por isso eles entendiam que essas coisas, determinados alimentos, bebida alcoólica e relações sexuais eram impuras e por isso contaminariam, né, os cristãos caso eles tivessem contato com essas coisas. Mas aí Paulo diz, olha, para os puros tudo é puro, mas nada é impuro para aqueles que são contaminados. Ou seja, o problema de enxergar impureza nessas coisas não está nas coisas, está nas próprias pessoas. Aqueles cristãos que tinham a mente impura, e por terem a mente impura, eles achavam que determinadas comidas, bebida alcoólica e sexo eram coisas impuras, né? Paulo diz isso, o problema não está nessas coisas, o problema está no coração de vocês, que é impuro porque vocês não entenderam verdadeiramente o evangelho, né? Esse tipo de ensino ele é impressionante porque normalmente eles vão demonstrar um alto nível vão fazer, né, parecer que a pessoa tem um alto nível de santidade, né? Nossa, aquela pessoa come só algumas coisas e outras não porque ela teme a Deus. Nossa, olha, aquela pessoa ela não ingere bebida alcoólica por amor a Deus. Nossa, olha aquela pessoa, o sacrifício que ela faz de ter uma vida de abstenção sexual. Olha como aquela pessoa é pura, né? Então eles são impressionantes, esse tipo de ensino, porque são coisas que às vezes nós não conseguimos fazer, né? Só que na verdade essas coisas não funcionam e não refletem nenhum tipo de santidade. E aí Paulo aponta 3 motivos
para condenar esses falsos mestres que seguiam esses ensinos aí de pureza, né? Primeiro, no versículo 11, Paulo diz que tudo que eles faziam, né, esses ensinos que eles pregavam, eram por ganância, não era por amor a Deus, nada do tipo, né? E além disso, no versículo 14, Paulo aponta que esses ensinos deles, né, inclusive esses relacionados à pureza, estão baseados em fábulas judaicas, né, em leis judaicas que não tinham nenhum poder para promover a justificação, e em mandamentos de homens, na própria consciência daquelas pessoas, no julgamento deles, relacionados ao que era certo e ao que não era certo, né? E além disso, no versículo 15, Paulo mostra que aqueles lançamentos, ao invés de promover a santidade na vida das pessoas, na verdade, estavam corrompendo aquelas pessoas, né? Corrompiam famílias inteiras, né? Então aqui a gente vê claramente que esses ensinos, na verdade, não eram compatíveis com o cristianismo pelos motivos e pelos resultados que eles geravam, né? Essa questão do legalismo, né, ou da impureza, o próprio Jesus Cristo combateu lá em Marcos 7, né? Jesus aqui ele tem uma conversa com os escribas e fariseus, que eram pessoas extremamente legalistas e que os fariseus, né, principalmente pregavam essa questão de pureza, né? A abstenção de determinados alimentos, de bebida alcoólica e até essa falsa pureza sexual, né? E aí nos versículos 6 e 7 e nos versículos 18 e 20 do capítulo 7 de Marcos, Jesus diz o seguinte, ó, eu vou ler aqui. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, aqui se referindo aos escribas e fariseus, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos, né? Jesus cita aqui Isaías e diz o seguinte para os fariseus: olha, vocês são hipócritas, assim como Isaías disse. Vocês honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Ou seja, essa santidade que vocês dizem ter, ela é só da boca para fora, mas por dentro vocês estão podres, né? Jesus também chama eles de sepulcros caiados, né? Por fora parece uma beleza, mas por dentro tá podre, tá fétido, né? E aí Jesus diz: vocês me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ou seja, a adoração que aqueles fariseus entregavam para Deus não era baseada na vontade de Deus ou no amor a Deus. Era baseado naquilo que eles achavam que deveria ser feito, né? Jesus disse: então vocês também não entendem, aí no versículo 18, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. Jesus aqui falando especificamente de alimentação, né? Olha, aqueles alimentos que vocês dizem que são impuros, falando ali para os fariseus, isso não tem poder de contaminar ninguém, porque isso vem de fora para dentro, né? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. E aí o versículo 20 completa e dizia: o que sai da pessoa é isso que a contamina. Ou seja, né, para a gente resumir o que Jesus disse aqui, a santidade verdadeira, ela é de dentro para fora. O seu coração é que é santificado e essa santificação transborda para fora de você, inunda todas as áreas da sua vida e produz obras de justiça, né? Agora, a santidade que os legalistas perseguiam era uma santidade que vinha de fora para dentro. Era uma santidade que se baseava naquilo que está fora, como, por exemplo, restrições alimentares, abstenção alcoólica e ausência de relações sexuais, tudo aquilo são coisas externas. E aí eles pegavam aquelas coisas externas, né, aquela falsa santidade externa, e trazia para a vida deles, achando que aquilo tinha algum poder de transformar o coração deles, né? E é isso exatamente que Jesus condena. Olha, a santidade, ela é de dentro para fora. Primeiro, você purifica o seu coração, você se preocupa em ter uma santidade interior, e depois aquilo se traduz em ações na sua vida. E não o contrário, né? Não a santidade que vem de fora para dentro. Isso tem a ver também lá com Provérbios 4 e 23, né? Que diz: de tudo que se deve guardar, guarda primeiro o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? O coração, ele é descrito na Bíblia
como o centro das vontades humanas, né? Então Provérbios diz, olha, você se preocupa primeiro em guardar o seu coração, em santificar o seu coração, em ter uma santidade interior. E aí do seu coração procedem as fontes da vida. Então se o seu coração é puro, as suas atitudes serão puras, né? Então a gente precisa se preocupar com essa santidade interior e não com essa santidade externa, né? A gente precisa entender que Deus nos deu coisas boas, como bebida, comida e prazer sexual. E essas boas dádivas de Deus, elas não são elas que nos corrompem. O que corrompe, o que é corrompido na verdade é a nossa mente, é o nosso coração que nos leva a fazer um mau uso dessas boas dádivas que Deus nos dá, né? Por isso que Paulo diz, tudo é puro para os impuros, né? Se eu sou uma pessoa pura, se o meu coração está puro, eu vou entender que não tem nenhum problema em comer determinados alimentos, não tem problema no prazer sexual, não tem problema na bebida, né? Porque o meu coração é impuro e aí eu vou fazer um uso correto desses prazeres que Deus nos dá. Mas se o meu coração é impuro, eu vou olhar para todas essas coisas e vou fazer um mau uso dessas coisas. Vou usar esses prazeres que Deus nos dá de forma pecaminosa, né? Então, a gente precisa saber que nem tudo é sempre bom, né? E nem tudo é sempre ruim também. O autor ele nos dá o exemplo de jogos eletrônicos, por exemplo. Jogar videogame é pecado? Pode ser e pode não ser, né? O videogame por si só, isso não é pecado, né? Esse prazer que você pode sentir jogando videogame, isso daí tudo bem, é um prazer legítimo. Agora, se o meu coração é impuro, eu vou acabar me viciando em um jogo como esse e vou acabar usando aquilo de forma pecaminosa. O mesmo vale para o prazer sexual também. Se o meu coração é puro, eu vou desfrutar do prazer sexual de uma forma que glorifique a Deus também. Mas se o meu coração é impuro, eu vou usar aquilo de forma pecaminosa, né? Então, para muitas coisas, a gente precisa aplicar esse conceito. O pecado não está na coisa em si, mas está na forma como a gente desfruta daquilo, né? Existem outras coisas, obviamente que não. O autor cita, por exemplo, a pornografia. A pornografia por si só, ela já é pecado, porque ela não é uma boa dádiva que Deus nos dá e que a gente usa de forma indevida. Ela é, na verdade, a própria corrupção de um prazer bom que Deus nos dá. Deus nos deu o prazer sexual como uma dádiva, mas aí a pornografia já é uma corrupção desse prazer sexual. Então a pornografia, obviamente, é pecado. Isso é contra a vontade de Deus, né? Na página 58, o autor também nos fala, ele faz um paralelo, né, entre o não devemos versus o não precisamos, né? O legalismo ele vai nos trazer uma série de proibições, nos mostrando várias coisas que a gente não pode fazer, porque se a gente fizer, a gente não vai ser digno de ser salvo diante de Deus, alguma coisa assim. Mas o Evangelho ele vai nos mostrar que todas essas coisas pecaminosas, elas não são necessárias e não tem poder para nos trazer uma alegria verdadeira, né? Então, eu deixo de fazer determinadas coisas quando eu sou verdadeiramente cristão, não simplesmente porque eu não devo fazê-las, mas também porque eu não preciso fazer isso, porque Cristo é melhor do que todas essas coisas e nos traz a verdadeira alegria, né? Para complementar, só assim, a gente precisa, embora o autor diga, né, que o legalismo diz não devemos e o evangelho diz não precisamos, é importante a gente entender que o evangelho ele não é libertino, né, ele não é um evangelho que nos traz libertinagem. O evangelho ele tem regras também, ele exige um nível de obediência também. O ponto que o autor frisa é que o legalismo diz apenas que você não deve fazer tal coisa, mas o evangelho ele alcança todas as áreas da nossa vida e nos traz uma alegria e um contentamento que nos leva a não precisar de todas essas coisas, né? Mas o evangelho ele também tem mandamentos. O evangelho, ele não é um conjunto de regras, mas ele nos impõe também algumas regras, algum nível de obediência, tá bom? E eu gosto de pensar em um paralelo mais ou menos como esse. O legalismo diz que nós não devemos fazer determinadas coisas para sermos salvos, ou para sermos amados por Deus, ou para sermos justificados por Deus. Mas o verdadeiro evangelho, ele nos diz que nós não devemos
fazer determinadas coisas porque somos salvos, ou porque somos amados por Deus, ou porque somos justificados por Deus e por diversos outros motivos, tá? O legalismo, ele obedece para ganhar alguma coisa. O verdadeiro evangelho nos leva a obedecer a Deus porque ele nos amou primeiro, porque ele nos fez determinado favor, né? Porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós, tá? Então, no evangelho eu sou salvo. Por ser salvo, eu vou ter determinados comportamentos. No legalismo, o legalismo diz que eu devo ter determinados comportamentos para então ser salvo de Deus, né? Eu gosto de Romanos 6, 1 e 2, que Paulo diz o seguinte: sobre essa questão do pecado, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, como eu já sou salvo, eu posso continuar pecando então, já que eu não perco a salvação? Paulo mesmo responde: não, de modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando eu me converti, eu morri para o pecado, né? Deus me libertou do pecado, me trouxe para sua luz, né? Me libertou das trevas, né? E aí naquele momento eu morri para o pecado. Se eu morri para o pecado, como que eu vou continuar vivendo no pecado? É essa a explicação que Paulo nos traz. E aí, pessoal, concluindo então, dentro de tudo que a gente falou, eu acho que as principais verdades que a gente precisa interiorizar são o seguinte: o evangelho, ele contém mandamentos, ele contém proibições, ele nos diz algumas coisas que nós devemos fazer e nos diz coisas que nós não devemos fazer. Entretanto, o evangelho não se resume a um conjunto de mandamentos e proibições. Ele contém mandamentos, mas ele não é mandamentos, ele é muito mais do que isso. O evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores, né? Apesar de suas ações. E além disso, ele transforma suas ações. Deus nos salva, né? Mesmo sendo pecadores, apesar de nossas ações, e na sua infinita graça e infinita misericórdia, ele continua atuando em nossa vida para transformar aquelas ações injustas em ações de justiça. Eu gosto de Romanos 5 e 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Deus morreu por você não porque você se tornou justa com as suas ações. Deus morreu por você mesmo quando você era pecador, e ele morreu por você não por causa das suas atitudes, porque você é uma pessoa boa. Ele morreu por você por amor, apenas pelo amor, né? Deus provou o amor por nós na morte de Cristo na cruz, né? Deus provou que ele nos ama na morte da cruz, e ele não nos ama porque nós somos menos pecadores, ou porque nós somos santos, ou porque nós somos merecedores desse amor. Ele nos ama apesar de sermos quem nós somos, né? Ele nos ama simplesmente porque ele nos ama, porque ele escolheu nos amar, né? Então, que a gente possa, com base, após esse estudo, entender o verdadeiro evangelho, né? Que a gente possa entender que o evangelho é essa boa notícia de que Deus salva pecadores, e que a gente possa então ter o nosso viver transformado pelo verdadeiro evangelho, que a gente possa ser levado a obedecer a Deus pelo que ele nos fez, né? Pelo amor que ele coloca nos nossos corações, e não para ganhar alguma coisa, e que a gente possa então ser levado a combater os falsos ensinos que afrontam esse verdadeiro evangelho, né? Que a gente possa se sentir então corajoso e sermos apegados à palavra da verdade, de forma a defender esse evangelho, né? Esse verdadeiro evangelho, que a gente entendeu o quanto é importante e o quanto tem de amor demonstrado por nós nesse verdadeiro evangelho. Amém, meus irmãos? Foi um prazer mais uma vez discutir essa aula aqui com vocês, e enfim, a gente continua lá no grupo e permanecemos à disposição para continuar esse bate-papo lá e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou orar e aí já vou encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, muito obrigado
por essa palavra que o Senhor ministra aos nossos corações, que transforma a nossa vida de forma tão sobrenatural, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude a aplicarmos, Deus, essas verdades em nossas vidas, que o Senhor nos proteja do legalismo e de todos os outros falsos ensinos, e que o Senhor coloque em nossos corações, Pai, a ousadia necessária para que nós possamos combater esses falsos ensinos, não tentando ganhar alguma coisa terrena ou a aprovação dos homens, mas apenas por amor a Ti e por amor ao Teu Evangelho, Pai. Isso é o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Até a próxima.